que é sintaxe? Sintaxe é uma parte essencial da gramática que faz o estudo das palavras dentro das frases e também das orações e como essas palavras se relacionam entre si. Além disso, faz o estudo dessa oração dentro do período, permitindo que a frase tenha sentido e que as palavras estejam na ordem certa dentro da oração. Essas definições são essenciais para que frases, orações e períodos façam sentido e sejam de fácil compreensão por parte do leitor, na hora de compor uma ideia e transformá-la em um texto que seja coerente, conciso e escrito da forma correta. A sintaxe é essencial e precisa ser levada em consideração. O que é frase, oração e período? Para ter uma ideia clara da importância da sintaxe na língua portuguesa, é importante entender as diferenças entre 3 itens importantes na hora de construir e transmitir uma ideia. O que é frase, oração e período? Quais são as principais diferenças entre eles e como identificá-los? Entenda o que são e quais as diferenças entre esses elementos da sintaxe. Frase: qualquer enunciado que transmita uma ideia com sentido. A frase não conta com a presença de verbo. Oração: frase com sentido e que conta com a presença de verbo. É todo e qualquer enunciado que se organiza em torno de um verbo. Período. Período simples. Enunciado que pode ter apenas uma oração e é finalizado por um sinal de pontuação. Exemplo: João é um rapaz muito alegre. Ponto. Maria gosta de ir ao parque. Ponto. Período composto e enunciado que pode ter 2 ou mais orações e é finalizado por um sinal de pontuação. Exemplos: João é um rapaz muito alegre e consegue fazer vários amigos. Ponto. Maria gosta de brincar no parque e ama viajar. Ponto. Função sintática. Dentro da oração, cada termo tem a sua função sintática. A função sintática é determinada a partir de uma análise sintática dos termos para entender profundamente que papel desempenha dentro do período e como interfere no sentido da ideia apresentada. Elementos da função sintática: sujeito, predicado, predicativo, objetos, complemento nominal, agente da passiva, adjunta nominal, adjunto adverbial, vocativo, aposto. Análise sintática. A análise sintática é responsável pelo estudo da função e ligação de cada elemento que fazem parte de um período determinado. A partir da análise sintática, é possível entender a função como cada um dos elementos da oração são formados. Divisões da análise sintática. Sujeito. O sujeito pode ser classificado como determinado, indeterminado ou oculto, e o sujeito determinado ainda pode ser dividido em simples ou composto, dependendo da quantidade de núcleos que possui. Predicado verbal. O predicado verbal pode apresentar verbos transitivos, verbos intransitivos e também os verbos de ligação. Ainda é possível encontrar na frase o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto.
complemento verbal. O complemento verbais tem importante função de completar o sentido dos verbos transitivos. Os verbos transitivos podem ser classificados em diretos, indiretos e também diretos e indiretos ao mesmo tempo.